Paz do Senhor a todos os irmãos. Bem, os nossos irmãos que vão nos acompanhar ou que já nos acompanham na rede social também, na paz do Senhor, Deus abençoe. E mais uma vez nós vamos dar princípio a este culto, em nome de Jesus, um cântico bem conhecido. Vamos exaltar o nome do nosso Deus nesta noite. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre é exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amém. Mais uma vez a paz do Senhor a todos. Bem, os irmãos chegaram um pouquinho após o início, né? Deus abençoe, a paz do Senhor. Para nossa leitura, abertura do culto, como de praxe, né? A gente tem o costume de fazer uma leitura para a abertura do nosso culto. João, o livro do Evangelho de João, capítulo 4. Versículos 23 ao 26. Em nome de Jesus. João, capítulo 4, 23 ao 26. Em nome de Jesus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Amém? Amém. Vamos todos em conjunto orar ao Senhor, interceder por este culto?
Senhor nosso Deus, Pai amado, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque mais uma vez, Senhor, nós nos encontramos diante da Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, por cada vida que está presente aqui neste culto. Nós queremos já pedir a Tua bênção especial para cada um, Senhor. Aqueles que não vieram, Tu sabes os motivos, nós pedimos que abençoe da mesma forma. Aqueles que nos acompanham, Senhor, assistindo nas redes sociais, Senhor, em seus lares ou no seu trabalho, abençoa também, Senhor, da mesma forma, porque, Senhor, Tu és o galardoador, e nós pedimos, Senhor, intercedemos a Tua bênção sobre os Seus servos, Jesus Cristo. Ó Deus, nós iniciamos este culto em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos abençoe, nos dê entendimento, Jesus Cristo, nos conceda, Senhor, um decorrer de culto abençoado, tão somente para a edificação da igreja, tão somente para a glorificação do Teu nome, Senhor. Mais uma vez, Senhor, eu te peço, sê conosco, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém? Amém. Você que está presente, se quiser sentar, fique à vontade na presença do Pai. E como nós lemos, né? Está chegando a hora, Jesus fala para a samaritana, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E é dessa forma que nós iremos louvar. Em espírito e em verdade, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar,
prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Prazer em teu louvor, ministrando louvor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor, em espírito e em verdade, ministrando louvor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Os irmãos podem permanecer sentados, se assim desejar, né? Nós fizemos uma leitura em João, capítulo 4, né? Os versículos 23 ao 26. O tema da nossa reflexão esta noite é encontros que transformam. Tá? O texto base que eu escolhi é exatamente em João 4, 25 e 26. Tá? Então, João 4, 25 e 26 vai dizer: disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, encontros que transformam. Né? Todos nós já tivemos algum tipo de encontro, né? Ou então, reencontro na vida. Podemos afirmar que todos os dias a gente reencontra pessoas, né? Na escola, essa pandemia está um pouquinho difícil, mas normalmente, né, na escola, no trabalho, na rua, reencontramos com o nosso cônjuge, né, para quem é casado, reencontramos com os nossos filhos no decorrer dos dias, né, da semana, com os nossos pais, reencontramos com os nossos irmãos, com os nossos tios, com os nossos primos, reencontramos com os nossos vizinhos, né? Então, todos nós já tivemos algum tipo de encontro ou reencontro na vida. Existem também aqueles encontros raros, né? Com algum amigo, por exemplo, que nós não vimos há muito tempo, ou então com algum parente que não se vê há muito tempo, né? Tem esses encontros também. Diz o ditado que o primeiro encontro é inesquecível, né? O primeiro encontro é inesquecível. Para os irmãos aqui que são casados, né? Para os irmãos que, até mesmo os irmãos que estão noivos ou namorando, diz que o primeiro encontro é inesquecível. Um casal, quando ele começa a namorar, o primeiro encontro como namorados é marcante, não é marcante?
Para quem é casado aqui, se lembra do seu primeiro encontro? Lembra? Né? Acho que o mais velho de casado aqui é o pastor Antunes, né? 41? Fazer 41 anos. O pastor se lembra do seu primeiro encontro. Parece que foi ontem. Então, a gente se lembra, porque é marcante, é um encontro marcante. E por quê? Pois impacta nos nossos sentimentos, impacta nas nossas atitudes. A cada reencontro com a pessoa, né, continuando nesse contexto, com a pessoa amada, dá aquele friozinho na barriga, né? Quando a gente começa a namorar, dá aquele friozinho na barriga, ver a pessoa amada, né? Então, eu acredito que isso já aconteceu com todos nós, né? Com todos nós que somos casados, com aqueles que são noivos, aqueles que são namorados, e vai acontecer com quem ainda vai encontrar o seu amor, né? Vai ter o seu encontro. Então, os encontros ocorridos ao curso da nossa vida, no decorrer da nossa vida, transformam os nossos sentimentos. Transformam os nossos sentimentos de forma variada. Ódio em amor, né? Vingança em compaixão, mágoa em perdão. Porém, o que eu quero destacar aqui, mais à frente, é que o encontro com Cristo, ele impacta no nosso caráter. Impacta no nosso caráter, mudando nossas atitudes, nosso modo de pensar e nosso modo de agir. O encontro com Cristo promove isso. Vamos começar meditando o seguinte: o encontro entre pessoas transforma os sentimentos. O encontro entre pessoas transforma os sentimentos. Como eu disse, existem alguns tipos de encontro, né? Existe aquele encontro que é inevitável. Em Gênesis 32, do 6 ao 12, narra a história lá de Esaú e Jacó. Só que ele vai narrar sobre o reencontro desses dois irmãos, depois que eles se separaram. A história vai nos dizer que Esaú tinha jurado Jacó de morte, porque Jacó, né, tomou na cabeça de Esaú, né, tomou a primogenitura dele. Então Esaú jura Jacó de morte. Então, existia mais no decorrer da vida deles, ocorreria este reencontro. Jacó, podemos dizer que tinha medo desse reencontro, né? Tinha medo do seu irmão mais velho, talvez, né, vamos dizer assim. E quando se aproximava desse reencontro com Esaú, os mensageiros de Jacó, né, foram lá, deram uma olhadinha e falou para Jacó assim, ó, está lá no versículo 6 de Gênesis 32. Fomos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó foi tomado de um medo angustiante, né? Porque ele teria de encontrar aquele irmão que odiava ele, né? E jurou ele de morte. Gênesis 27, verso 41. Está registrado Esaú jurando que ia matar ele. Note aqui que quando os nossos temores se aproximam, né? Quando a gente teme, mais a gente busca Deus, mais a gente se aproxima de Deus, e mais nós lembramos que somos dependentes de Deus. Jacó não foi diferente, ele não pensou duas vezes, ainda que em Gênesis 32, vai narrar, dizendo que Jacó, ele em seguida, quando ele soube disso, que Esaú estava próximo, com 400 homens, ele foi buscar Deus, foi buscar o Senhor. Ó Deus, tem compaixão, me abençoa nesse encontro. Né? Então, quando nós envolvemos Deus em nossos encontros, ou reencontros, né? Ele abençoa e transforma os sentimentos. Gênesis 33, verso 4, vai dizer que, então Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-o, e lançou sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. O ódio mortal se transforma em amor fraterno. Né? Glória a Deus. Jacó busca Deus, e Deus faz esse encontro virar, né, retomar, vamos dizer assim, o amor fraternal. Então, existem aqueles encontros que são inevitáveis. Encontro desagradável.
tem encontro que é desagradável também, né? Lá em Gênesis 37, também tem a história lá de José, né? José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E Jacó, né, o seu pai, mandou José lá dar uma olhadinha, né? José sempre dava aquela espiada nos seus irmãos. Vai lá dar uma olhadinha, ver como é que seus irmãos estão. Vai lá, leva mantimento para eles, né? E José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos, versículo 17 e 18 de Gênesis 37, e achou em Dotã, e viram-no, e viu José, né, de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Um encontro desagradável, são encontros dessa natureza que muitas vezes a gente não quer ter, né? Encontros dessas naturezas que nós não queremos ter. Além de rejeitado pelos seus irmãos, a história de José vai nos mostrar que ele correu um grande risco de morte, né? Um grande risco de morrer na mão dos seus irmãos. Não bastasse isso, ele foi lançado num poço, né? Foi lançado num poço, foi separado da sua família, né? Foi vendido como escravo, foi dado como morto ao seu pai, né? E que encontro, né, teve José com seus irmãos, né? Um encontro desagradável. Só que, além de tudo isso, né, o jovem, né, o velho ditado diz assim, que o mundo lhe dá voltas, né? O mundo lhe dá voltas. Então, o jovem José, que em tempos atrás, né, foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi acolhido por Deus. Porque mesmo sendo também, olha só, depois de tudo isso passado nas mãos dos seus irmãos, foi acusado de adultério depois, como sendo escravo lá, e sendo servo de Potifar, foi acusado de adultério, foi preso, e o Senhor estava com ele, né? Apesar de tudo que passou, ele teve compaixão dos seus irmãos. Depois, no seu reencontro, José ele poderia guardar rancor, né? Poderia guardar ódio dos seus irmãos. Só que José preferiu acreditar no propósito divino para aquilo. Em Gênesis 45, verso 5, quando José reencontra os seus irmãos, quando ele se revela aos seus irmãos, falando assim, eu sou José, vocês me venderam lá, lembra? Mas, versículo 5 de Gênesis 45, agora não se aflijam, né? Nem se recriminem por terem me vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha só. José, ele não falou assim, vocês me venderam, não, eu estou com raiva. Não, Deus me mandou na frente de vocês. Tudo isso aconteceu lá atrás, porque Deus me mandou na frente de vocês. Me mandou para que através de mim, Deus salvasse vidas, né? Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então, o rancor, se existia, ou qualquer tipo de mágoa, se transformou em perdão. Se transformou em perdão, né? Quando nós acreditamos que Deus tem o melhor para nós, né? Em qualquer circunstância. Louvado seja Deus. Tem também aquele encontro inesperado, né? Tem encontro inesperado também. Sabe quando aquele encontro ocorre sem a gente esperar? Tem uma história muito interessante na Bíblia sobre Abigail, uma mulher chamada Abigail, em que ela vai ao encontro de Davi. As mulheres do passado, elas não tinham muita voz ativa, né? Não tinha tanta voz ativa como hoje, por exemplo. Não. Mas como é que Abigail conseguiu fazer Davi mudar de ideia? Davi, ele ainda não tinha assumido o reinado, né? Não tinha sentado no trono ainda, mas já tinha sido ungido rei. E Davi era um homem valente, um homem de guerra. E como é que então uma mulher conseguiu fazer Davi mudar de ideia? O soberano Deus, ele concedeu uma sabedoria, uma inteligência tão grande, né, para Abigail, que por ela, através dela, evitou uma grande desgraça. Evitou.
Davi não ficou contente, não só ficou contente em ser contrariado por Nabal, né, que era o marido de Abigail, que ele desenvolveu um sentimento de vingança. Ele queria se vingar de todos, não só de Nabal, de toda a família de Nabal e de todo o povo ali, né, que rodeava Nabal. Ele falou, mata tudo, né, mata tudo. Está lá em 1 Samuel 25. Então, nós temos esse sentimento, né, a natureza humana, a gente gosta de dar o troco, né, a gente gosta de dar o troco. E sem medir as consequências. Só que Davi ele não esperava que ia encontrar uma mulher no meio do caminho. Né? Davi estava indo a caminho para acabar com tudo. Mas uma mulher foi ao encontro dele. Então, ela assumiria toda a culpa. Se você ler a história lá, vai dizer que Abigail, olha, não faça isso, né? Não faça isso, toma isso, levou vários presentes. Né? E Abigail, através do seu discurso, evitou o derramamento de sangue do seu povo. Né? Olha só, encontro inesperado. Davi não estava esperando encontrar uma mulher, de forma alguma. E muito menos uma mulher que o fizesse mudar de ideia, né, para evitar derramamento de sangue. E é interessante como Deus usa as pessoas, né, para mostrar que a justiça pertence a Ele, pertence somente a Deus. Né? O sentimento de vingança aqui foi transformado em esperança de justiça divina. Né? Encontro inesperado. Então, falamos aqui sobre o encontro entre pessoas transforma os sentimentos. Mas e o encontro com Jesus? O encontro com Jesus transforma as atitudes. Nós vamos falar aqui sobre o encontro milagroso. Um dos encontros que eu considero mais fantásticos na Bíblia, né, é o encontro de Jesus com uma viúva, né, conhecida viúva de Naim, lá em Lucas 7. Então, um dia, Jesus ele estava entrando em Naim, e logo na entrada, ele se aproxima da porta da cidade, e ele vê um cortejo fúnebre. Né? Talvez os discípulos, olha só, morreu alguém, puxa vida. Então, Jesus, ele se compadece da viúva, né, e transforma o choro dessa viúva em alegria. Né? Por quê? Ao ressuscitar o filho dessa viúva de Naim, mudou a atitude de todo aquele cortejo de tristeza em alegria. Todos estavam tristes por causa do filho da viúva que morreu. Mudou a atitude de toda aquela multidão, pois todos ficaram, versículo 16 de Lucas 7, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Então aquela viúva não mais sepultaria seu filho, não mais sepultaria ele, mas voltaria a ter a sua função de mãe. Né? A tristeza de ter perdido seu filho voltou a ter a alegria de ser novamente mãe. Então, o encontro verdadeiro com Cristo nos dá alegria em todos os momentos. Né? Então, encontro milagroso, encontro libertador. Uma outra história interessante de encontro com Jesus é de Maria Madalena. A Bíblia vai dizer que Jesus encontra, lá em Lucas 8, Maria Madalena, ela estava aprisionada, vamos dizer assim, por 7 demônios. Ela estava aprisionada por 7 demônios, mas o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, sempre misericordioso, livrou ela desse terrível mal. Né? O Evangelho narram outras libertações de Jesus, né? Outros milagres de Jesus, mas o que nos chama a atenção foi a atitude de Maria Madalena. Jesus, então, liberta ela dos demônios, e ela não somente agradeceu a Jesus, como passou a seguir Jesus.
né, passou a seguir Jesus e a ajudá-lo. Né? Lá em Lucas 8, fala dessa história, o versículo 3 vai dizer que além de seguir Jesus, ela ajuda Jesus, dá suporte, né, à missão de Jesus, vai dando suporte e começa a ajudar. A mudança de atitude dessa mulher foi de querer estar ao lado do mestre. Né? Foi de querer estar ao lado do mestre. Então foi uma transformação tão notável que ela teve o privilégio, então, de ser uma das, acho que a primeira a ver Jesus ressurreto. Quando Maria Madalena, ela chega lá, no sepulcro, logo após a morte de Jesus, logo após os 3 dias, as 3 noites, chega no sepulcro e vê vazio. Aí diz que ela se encontra, algumas versões da Bíblia vai dizer que é um jardineiro, né? Ela pensa que é um jardineiro, mas não. Ela depois entende que é Jesus. João 20, do 10 a 8, vai dizer isso. No versículo 18 de João 20, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, né? E contou o que ele lhe dissera. Então, o encontro verdadeiro com Cristo liberta e nos dá o desejo de segui-lo todos os dias. Né? Encontro libertador. Ainda falando sobre encontro com Jesus, encontro convertedor. Outro encontro com Jesus que interessante. Quando Saulo estava seguindo para Damasco, ele teve uma experiência única. Né? Ele então presenciou a glória e o esplendor de Jesus Cristo, né? Diante dos seus olhos. Atos 9. O impacto transformador, né, que causou na vida de Saulo de Tarso, na época, né, mudou o seu nome. Logo após ele ficar cego, né, por conta de ter visto Jesus, então Jesus fala com o profeta, e o profeta fala, seu nome não mais será Saulo, mas sim Paulo. Né? Então, Jesus, ele muda as nossas atitudes e age diariamente em nosso caráter. Saulo, né, transformado para Paulo, não seria mais um perseguidor, né, dos cristãos, mas passou a ser um seguidor de Jesus. Passou a ser um seguidor de Cristo. Passou a ser um servo de Jesus Cristo. E o versículo 20 de Atos 9 vai dizer que logo, né, logo após o nome dele mudar, logo após ele recobrar, né, a sua saúde ótica, Paulo, né, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha só, a transformação no caráter de Paulo foi tão grande que, né, de aprisionar, né, de aprisionador, de encarcerador de cristãos, passou a ser prisioneiro de Cristo, né, entre aspas. Passou a ser um prisioneiro de Cristo. Paulo, ele escreve em Romanos 1, verso 1, olha, ele fala assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha que mudança, olha que transformação. Né? O encontro verdadeiro com Cristo converte nossos corações para a realização da sua obra. Amém? Glória a Deus. Vamos recorrer ao texto base que nós lemos, lá de João 4. Eu falei de vários encontros, encontro entre pessoas e encontro com Jesus. Esse texto aqui onde Jesus encontra a mulher samaritana, no poço, vai narrar um encontro que transforma mesmo, né? Só que o mais interessante é que Jesus, ele se encontra com uma mulher samaritana. Um encontro que dificilmente ocorreria entre um judeu e um samaritano, né? Um encontro que dificilmente ocorreria. E Jesus, nesse contexto, ele quebra esse paradigma. Né? Qual o paradigma? Dos judeus, né, não falarem com samaritanos. Ele chega até a mulher, sendo um judeu, e fala, mulher, me dá um pouco dessa água. A mulher, provavelmente, a samaritana se assusta, mas como você sendo judeu,
vem, né, ao meu encontro, vem e me dirige a palavra, né? Então, foi tão transformador e tão maravilhoso, né, este encontro com a samaritana, né, que ela era uma mulher adúltera. Vai narrar a história que ela era adúltera. E ela, de adúltera, passou a testificar, né, sobre Jesus. Passou a testificar sobre Jesus ali no seu vilarejo. Começou a falar sobre Jesus. Nosso testemunho acerca de Cristo transforma não somente nossa vida, mas pode transformar a vida de qualquer pessoa. Ela começa a testemunhar sobre Jesus e o vilarejo então acredita, aceita. João 4, e o versículo 42, né, vai dizer assim: muitos samaritanos creem, né, e vai dizer assim: e disseram à mulher, versículo 39, melhor, em diante, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse, tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, Jesus Cristo. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Então, o encontro verdadeiro com Cristo, ele muda não somente as nossas atitudes, né? Ele muda a atitude também daqueles que, através de nós, né, pode ter um encontro verdadeiro com Jesus também, né? Que nós possamos colocar à frente dos nossos encontros o Senhor Jesus. Que nós coloquemos o Senhor à frente dos nossos encontros, para que tenhamos uma vida que transforma, uma vida transformada, e para que vidas, né, sejam transformadas também por Ele. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale melhor em vossos corações. Deus abençoe. Então fica esta reflexão nesta noite. Encontros que transformam. Irmãos, a gente está um pouquinho num número meio reduzido, né? Mas eu gostaria de convidar vocês aqui à frente, para a gente, com uma certa distância, claro, né, para a gente fazer uma oração em conjunto. Vamos, se for possível para todos, virem à frente, a gente vai fazer uma oração em conjunto. E se você tiver também um pedido de oração, né, você fica à vontade, a gente vai interceder, a gente vai orar, né? Se possível, vocês podem vir aqui, não precisa só manter uma certa distância, a gente vai orar, em nome de Jesus. Tem algum pedido de oração? Não? Então eu peço, eu gostaria que vocês, né, a igreja, né, os nossos irmãos que estão nos assistindo também, que são igreja também, continuassem em oração pelo meu pai, né, presbítero Jeremias. Ele, né, tem passado pelos médicos, em breve, se Deus quiser, vai começar o tratamento, né? Já está encaminhando já para mais alguns outros exames. E a gente ora, né, pela cura e ora também para que Deus capacite os médicos, né? Porque se Deus colocou os médicos, né, também para nos ajudar, né? Então, oremos nesse sentido e, não havendo mais, vamos de joelhos, nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, Jesus Cristo, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu tens sido fiel, Senhor Jesus, para conosco. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, o Senhor tem sido bondoso para conosco, Jesus. Ó Deus, que os encontros das nossas vidas possam, Senhor Jesus, ter resultados transformadores.
mas, Senhor, que o Senhor Jesus esteja à frente, meu Deus, de todos os nossos encontros, todos os nossos reencontros, que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar. De um encontro verdadeiro, meu Deus, contigo. Abençoa, Senhor, a vida deles. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso Deus que transforma. Transforma, Senhor, como nós lemos na sua palavra, transforma até mesmo de perseguidor, Senhor Jesus, para seguidor, de encarcerador, Senhor Jesus, para servo de Ti. Deus amado, aquele Senhor Jesus que necessita ter um encontro verdadeiro contigo, coloca, meu Deus, as pessoas certas na vida dessas pessoas, Jesus. Deus amado, aquele que por algum momento se desviou dos teus caminhos e precisa ter um reencontro contigo, meu Deus, coloca as tuas mãos de poder, Senhor, para que possam, Senhor, reencontrar o caminho, Jesus, da salvação. Deus de graça, todos aqueles, Senhor, ó Deus de poder, tenha misericórdia, Jesus, que estão enfermos, que a tua mão, Senhor, vá de encontro com eles também, Senhor, que possam ter um encontro transformador, um encontro de cura, Jesus, porque somente através de Ti, através da fé em Ti, nós cremos que o Senhor pode curar, o Senhor pode transformar, Senhor, toda dor, meu Deus, em alívio, toda doença, Senhor, em saúde. Nós cremos, Senhor, nessa transformação, nós cremos em Ti, Jesus. Nós sabemos, Senhor, que o que excede, meu Deus, a sabedoria humana, nós entregamos nas Suas mãos, Jesus. Ó Deus, eu intercedo, assim como eu pedi, em favor do meu pai, Jesus. Tu sabes, Senhor, o que se passa na vida dele. Ó Deus, aquilo, Senhor Jesus, que está fora do nosso alcance, Jesus, como filho, meu Deus, como família, como amigos, como irmãos da igreja, aquele que está fora do nosso alcance, Senhor Jesus. Que o Senhor possa colocar as Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa colocar um encontro com as pessoas certas, com os médicos certos, meu Deus. Para que tão somente nós oramos, Senhor, para que seja da Tua vontade, se for, meu Deus, a cura, Jesus Cristo. Ó Deus de poder, abençoa os Seus servos. Concede-nos, Senhor, uma semana abençoada. Concede-nos, Senhor, uma semana de trabalho abençoado. Concede, Senhor, uma semana, Jesus Cristo, na Tua presença, de encontro verdadeiro contigo, Jesus, todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na Tua casa, Jesus Cristo. Nós Te exaltamos, glorificamos o Teu nome, Senhor, porque Tu tens sido fiel, Jesus. Tu tens sido fiel para conosco, apesar dos nossos delitos, apesar das nossas falhas, o Senhor tem sido fiel para conosco, meu Deus. Abençoa, Senhor, a cada um. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Eu Te suplico, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Concede Tua graça, meu Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus, nós queremos agradecer a todos os nossos irmãos que se fizeram presentes, a todos os nossos irmãos que nos acompanharam na rede social. Deus abençoe, que o Senhor Jesus possa conceder uma semana de paz, uma semana de trabalho, né, abençoada a todos, né, uma semana de saúde, de vitória, né, que nós possamos sair daqui também para os nossos lares com a proteção, né, dos Teus santos anjos. Amém? Nós vamos nos despedir com a bênção sacerdotal. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde,
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.